Olá pessoal, hoje na nossa aula de História nós vamos falar sobre o conteúdo do Kit 5, nós vamos falar sobre reforma e contra-reforma. Nós vamos ver primeiramente uma forma geral do que foi a reforma protestante. A reforma protestante ela foi uma reforma religiosa, ela teve 3 vertentes, o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. E aos poucos nós vamos vendo cada uma delas, como cada uma delas se desenvolveu e o que cada uma delas reivindicava. Mas houve o que nós vamos chamar também de contra-reforma, né, que foi uma reação da Igreja Católica a esses 3 movimentos, né, que foram movimentos contra a Igreja Católica. Tanto é que eles ficaram conhecidos como protestantes, porque eles estavam protestando contra a Igreja. O primeiro, né, que nós vamos ver vai ser Martinho Lutero. Martinho Lutero ele era um monge, né, alemão, que ele vai, né, lutar contra algumas doutrinas, né, que ele não concordava da Igreja Católica. Então vamos lá, vamos ver primeiramente a parte da Reforma Protestante. O primeiro momento da Reforma Protestante será sobre Martinho Lutero, que vai criar o luteranismo. Martinho Lutero ele era alemão, ele era um monge da Igreja Católica e ele rompe com a Igreja Católica e dá início à Reforma Protestante. Uma das principais reclamações, né, e indignações de Martinho Lutero vão ser em relação a algumas atitudes que a Igreja Católica tinha com seus fiéis. Né? O protestantismo em si, né, ele surge aí por volta do século XV, né, início aí da Idade Média, e nós vamos ter aí, né, a adoção principalmente da burguesia, que era, né, como nós vimos no vídeo passado, foi um grupo que surgiu com o comércio, né, os burgueses eles passaram a ser aí os novos ricos desse período, né, eram os comerciantes que estavam ganhando muito dinheiro, e a Igreja Católica ela sempre, né, teve o dízimo, que era o quê? Era você, né, fornecer aí 10%, né, como o próprio nome diz, dízimo, né, 10% de toda a sua arrecadação. Nessa época, né, hoje a gente tem o salário, né, normalmente o dízimo ele é dado em cima do nosso salário mensal. Como antigamente as pessoas não tinham uma renda muito fixa, né, uma renda muito regular como nós temos hoje, normalmente era em cima da sua arrecadação anual. Então, de acordo com, né, a sua arrecadação anual, você tinha que dar o seu dízimo. Além disso, né, a Igreja Católica ela tinha o que eles chamavam de venda da indulgência. Né, o que era a venda da indulgência? A indulgência ela era como se fosse um perdão divino. Então você pagava para que você fosse perdoado de todos os seus pecados. E Martinho Lutero ele acreditava que não era um pagamento, né, que iria dizer que você estava perdoado dos seus pecados. Você tinha que manter todo um padrão, né, de comportamento, né, uma doutrina, né, eram as suas ações, as suas atitudes que determinariam se você seria perdoado no fim da sua vida, né, após a morte. Além disso, ele também defendia a ideia de que todos deveriam ler a Bíblia. Nesse período, nós tínhamos um alto número de analfabetos entre as sociedades. E não só isso. Antigamente, as Bíblias, né, e até as próprias missas, elas eram tudo em latim. Então, a missa era rezada em latim e as Bíblias eram escritas em latim. E não eram todas as pessoas que tinham, né, esse conhecimento. Até as pessoas letradas, normalmente elas conheciam a sua língua materna. Se era alemão, conhecia o alemão. Se era inglês, conhecia, né, o inglês. Se era francês, falava-se francês. Então, assim, cada pessoa tinha a sua língua materna, de acordo com o local do seu nascimento. Então, Martinho Lutero, ele defendia
que as missas e as escrituras elas fossem com a língua materna de cada local. E também acreditava-se na salvação pela fé, né? Como eu disse para vocês, não era um pagamento, né, no pagamento de indulgência, que iria dizer se a pessoa seria salva ou não, e sim a sua fé, e sim as suas ações. Então, Martinho Lutero, ele criou o que nós chamamos das 95 teses. Essas 95 teses, elas foram 95 questionamentos, né, que Martinho Lutero fez em relação à Igreja Católica, e ele pregou na porta, né, da igreja mais importante que tinha na Alemanha. É lógico que isso não agradou muito a Igreja Católica, né? Na época, o Papa Leão X, ele, né, perseguiu Martinho Lutero, ele teve que fugir da Alemanha, mas ele começou aí, né, esse movimento reformista, né, esse movimento protestante, que vai ficar conhecido como luteranismo. Então, Martinho Lutero dá início aí ao protestantismo, né, que vai ser aí esse momento em que ele vai começar a questionar algumas atitudes da Igreja Católica. Junto com Martinho Lutero, nesse período, nós vamos ter um outro grupo, esse, né, vai ser entre Suíça e França, que vai também questionar, né, as atitudes da Igreja Católica através desse questionamento de Martinho Lutero, que será João Calvino, que vai criar aí o que nós vamos conhecer como o calvinismo. O calvinismo, ele vai ser um movimento, né, que vai ser criado por João Calvino. Ele era francês, mas ele acaba tendo que fugir para a Suíça por conta da perseguição da igreja contra ele também. João Calvino, assim como Lutero, ele acreditava em 2 sacramentos, que era o batismo e a Eucaristia. No caso, na Igreja Católica, eles acreditam em 7 sacramentos, que no caso é o batismo, a crisma, a Eucaristia, a confissão, a ordem sacerdotal, o casamento e a unção dos enfermos, né, que no caso é, né, o sacramento final. Para, né, os protestantes, eles só acreditavam no batismo e na Eucaristia. Para eles não poderia haver uma ordem sacerdotal, uma hierarquia entre os sacerdotes. Haveria, né, isso aconteceria de acordo com o seu conhecimento, né, com o seu lidar com o seu rebanho. Além disso, né, ele também acreditava aí que os ritos religiosos deveriam ser na língua materna, né, na língua nacional, no caso dele, o francês, e que a leitura da Bíblia também deveria ser feita dessa forma. No caso, né, de João Calvino, ele vai recusar, né, a existência da Virgem Maria e dos santos, e também da adoração às imagens, né, como acontece aí na Igreja Católica. Então, para os calvinistas, né, os santos, né, que são representados em imagens, isso não existia, nem a Virgem Maria, né, não como uma representatividade. Né? Maria, Mãe de Deus, existiu, mas não como, né, dentro da Igreja Católica, como santificada, como é dentro da Igreja Católica. Então, né, vão começar a surgir aí alguns contrapontos até entre os protestantes. E João Calvino também, ele vai ter um grande apoio da burguesia. Por quê? João Calvino, ele vai dizer que o enriquecimento, ele é divino, né? Ele é uma coisa de Deus, porque ele acreditava que tudo que você tinha era por merecimento, e já era um merecimento vindo de Deus, você já era predestinado àquilo ali, né? Então, Deus já tinha traçado a sua vida. Então, se você tinha dinheiro, foi porque Deus permitiu que você tivesse dinheiro. Então, você não tinha que ser punido ou cobrado a mais
por você ter mais dinheiro do que outro. Outra vertente que nós vamos ter é o anglicanismo, que vai ser criado por Henrique VIII. Henrique VIII, ele foi um rei inglês, também mais ou menos desse mesmo período aí, né? No caso de Henrique VIII, a gente já está no século XVI. Henrique VIII foi um rei que o problema dele com a Igreja Católica vai ser em relação ao divórcio. Nesse período não existia o divórcio e ele foi pedir o divórcio para o Papa na época. E o Papa, né, o Papa Clemente VII, ele negou esse divórcio. E ele alegava que o divórcio ele era necessário porque a sua esposa ela não dava um filho homem para ele, que era o necessário para a linha de sucessão. Então, Henrique VIII, ele estava extremamente insatisfeito com a sua esposa por ela não lhe dar um filho homem. Então, ele quer o divórcio. Só que o Papa não permite, né, o divórcio. Então, Henrique VIII, ele cria a Igreja Anglicana, né, ele bane, né, ele expulsa a Igreja Católica da Inglaterra com um ato de supremacia, isso em 1534, aonde ele se torna o chefe da Igreja, né, o chefe supremo da Igreja da Inglaterra. Então, o que a Igreja Católica tem o Papa como líder religioso, dentro da Igreja Anglicana, o rei, né, ou a rainha hoje, é o líder religioso. Então, a Igreja Anglicana, ela vai ser fundada por Henrique VIII, né, no século XVI, em 1534. O rei ele se torna o chefe supremo da Igreja. Ele contesta, né, o poder do Papa e do clero dentro da Inglaterra. Então, a Igreja, nesse primeiro momento, né, da liderança de Henrique VIII, a Igreja Católica ela é expulsa da Inglaterra. E, com isso, Henrique VIII consegue anular o seu casamento, né, com Catarina de Aragão para se casar com Ana Bolena, que era uma mulher bem mais jovem do que a sua esposa. E dentro da Igreja Católica, né, da Igreja Protestante, né, da Igreja Protestante inglesa, que vai ser o anglicanismo, ele também vai pegar aí algumas vertentes do protestantismo, né, do luteranismo. Ele vai tudo será justificado pela fé, né? No caso, o você ter ou não ter algo é uma obra divina, né? Vai pelo seu merecimento. Eles acreditam que Deus ele te dá aquilo que você merece. Nós vamos ter a primazia pelas escrituras. Isso quer dizer o que a Bíblia ela é a fonte da fé, é da onde nós devemos tirar toda a nossa sabedoria. Uma diferença que ele vai ter em relação ao calvinismo e ao luteranismo vai ser a Bíblia, ela deve ser interpretada pelo bispo, né? Que no caso, tanto João Calvino quanto Martinho Lutero, eles diziam que as pessoas deveriam ter total liberdade para a interpretação da Bíblia, né? Elas deveriam ler e tirar as suas próprias conclusões. E Martinho Lutero e Henrique VIII, ele diz que não, que isso deve ser interpretado pelos bispos. Continua os dois sacramentos também para ele, né, o batismo e a Eucaristia. Vamos ter aí a abolição do celibato, né, no caso dos padres, né, que vão virar bispos e pastores. Eles acreditam que o homem ele tenha, né, a liberdade de escolher, né, o celibato. O celibato é o quê? É o casamento para esses homens. Então, os padres, eles não mais precisam ser celibatos, eles podem se casar se quiser, né? Então, isso aí vai ser uma coisa que vai vir tanto do calvinismo quanto do luteranismo. Eles acreditam que o homem ele pode sim ter uma companheira, ele pode sim se casar e ter filhos, o que para a Igreja Católica é proibido. Também vai ter a língua inglesa como, né, língua principal, né, o latim também será
retirado das orações, das missas e tudo, e o inglês é que passará a ser usado para a celebração das missas e até na confecção das Bíblias. Vamos ter a abolição dos cultos aos santos, então eles também não terão santos, imagens, nem relíquias. E também não acreditam no purgatório, né? Então, ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. E vamos ter aí, no caso dele, a rejeição da predestinação absoluta, como em João Calvino. No caso, eles acreditavam que você poderia sim ser responsável pelas suas atitudes, pelas suas coisas, independentes de Deus, né? Que você é que trilhava o seu caminho. Embora eles acreditavam que tudo era pelo mérito, mas era pelo seu mérito. Então, se você quisesse ter uma vida diferente da que você nasceu ou da que estava predestinada a você, você poderia sim mudar isso, né? Ao contrário do que acreditavam os calvinistas. Que os calvinistas, eles acreditavam que tudo que acontecia com você já estava predestinado e era o que Deus queria e era daquela forma que deveria acontecer e você não poderia mudar isso. Para os anglicanos, não. Se você acreditar e se você quiser, você pode sim mudar a sua vida, você pode sim mudar o seu destino. Só que a Igreja Católica, ela não vai ficar muito feliz com todas essas mudanças, até mesmo porque ela vai perder muitos fiéis, muitas pessoas vão deixar, né, de frequentar as igrejas católicas para frequentar as igrejas protestantes, até mesmo por conta, né, de uma liberdade maior, de um entendimento maior, já que, né, as missas elas eram rezadas na língua materna, a Bíblia era escrita na língua materna, então todo mundo podia ler e entender aquilo que lhe estava sendo dito. Então a Igreja Católica, ela cria o que nós vamos chamar de Contra-Reforma. A Contra-Reforma, ela acontece em 1545, no Concílio de Trento. No Concílio de Trento, eles criam 3 ações, né, imediatas contra esse avanço protestante. O primeiro é o Index. O Index, ele é uma lista de livros que são proibidos pela igreja. Então, tudo aquilo que a igreja acreditava que eram assuntos impróprios, que eram assuntos ao qual os homens comuns, eles não poderiam e não deveriam ter acesso, ele entra nessa lista, né, de livros proibidos, e em alguns países, em algumas cidades, vai haver a queima, né, desses livros, né? Vão ser feitas grandes fogueiras para queimar esses livros. Vamos ter aí o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, né? Ele será reativado. Ele surgiu aí mais ou menos por volta do século XI, né, por volta de 1200 e alguma coisa, e ele é reativado novamente aí em 1545. Né? A Inquisição, ela era um tribunal onde ela julgava todas as pessoas que não seguiam a doutrina católica, que não seguiam a fé católica. Né? A Inquisição, ela vai ser um período muito tenso, né, muito ruim para algumas pessoas, porque ele era a imposição da Igreja Católica sobre a sociedade, né? Eles acreditavam, né, as sociedades que ainda os seus reis, eles determinavam que a Igreja Católica era predominante. E todo mundo que seguisse qualquer religião que fosse diferente da religião católica, ele seria punido pelo Tribunal do Santo Ofício. Essa punição, ela passava por algumas etapas, né? E o final dessa etapa era a punição com a fogueira. É cruel e não é, porque assim, dentro da visão de muitas pessoas, não era cruel, porque eles acreditavam na fé, eles acreditavam, né, na Igreja Católica, e se a Igreja Católica dizia que aquela pessoa cometeu um pecado, que aquela pessoa estava impura, eles acreditavam que a única forma de salvar,
né, essa pessoa, não mais a pessoa, mas sim a sua alma, era através do fogo. Então, eles queimavam essas pessoas vivas para que elas pudessem ter a purificação, né, da sua alma e a salvação dessa alma, porque o seu corpo já estava, né, contaminado, já estava impuro, já não tinha mais salvação. Mas a sua alma poderia ter sim salvação. Então, até muitos parentes denunciavam, né, os seus entes queridos por conta de acreditar que eles precisavam de salvação, eles precisavam ser salvos, né, para poder viver na eternidade. E a criação da Companhia de Jesus, que foi criada em 1534, né, mas que ganha aí um incentivo maior em 1545, depois do Concílio de Trento. No caso, a Companhia de Jesus, ela foi criada por Inácio de Loyola. O objetivo, né, da Companhia de Jesus era expandir a fé católica com os jesuítas, né? Inicialmente, ela foi criada para as novas colônias que estavam surgindo nos novos continentes, no caso aqui na América principalmente, né? Então, esses jesuítas, eles surgem inicialmente para expandir a fé católica para os pagões, né, que eles acreditavam, né, que eram os índios que viviam aqui na região das Américas. E esses jesuítas, eles também serão responsáveis aí por uma nova expansão da fé católica dentro da região da Europa, que era onde eles estavam, né? Então, a Contra-Reforma, ela foi, né, de extrema importância para a Igreja Católica, né? Foi necessário para eles. Eles criaram meios aonde eles pudessem recuperar esses fiéis. Em alguns lugares, eles acabaram, né, algumas pessoas acabaram se mudando para a Inglaterra, para locais onde, né, eram mais flexíveis às imposições religiosas, ou eles tinham que esconder a sua fé, né, a sua nova fé, né? Então, ou você se declarava católico, ou você seria punido, né? Então, nesse momento, as pessoas elas vão ter que voltar a declarar a sua fé, né, a sua adoração à Igreja Católica, não é somente a Deus, mas à Igreja Católica. E quem não fizesse, né, essa declaração de submissão e de aceitação da Igreja Católica, ele poderia sim ser punido pelo Santo Ofício da Inquisição. Eu espero que eu tenha ajudado, espero que a gente possa, né, o que tenha ajudado aí para o Kit 5, e até a próxima.